Boa tarde, Quinta do Impulso, voltei. Dei uma pausa, mas já estou de volta. Oi, Jô, seja bem-vinda, boa tarde. Do que era antes. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Vambora, Quinta do Impulso. Hoje a gente vai falar sobre esse lugar de mudança e transformação. Sejam todos muito bem-vindos. Esses primeiros minutinhos é para dar as boas-vindas, esperar o Instagram avisar que nós já estamos ao vivo e vamos começar a nossa live. Bora? Oi, Cauã, seja bem-vindo. Boa tarde. Somente o tempo vai revelar quem sou. Bora lá. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre esse lugar da transformação, da mudança, do autoconhecimento. Por que é tão importante? Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou olhar para esses lugares? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Se a sua vida tá travada, se você tem certo receio de fazer mudança, se às vezes a vida tá te chamando para transformar e você não tá indo, essa live é para você também. Oi, Nai, seja bem-vinda. Boa tarde, me escuta bem? Indo a cada lua, a cada sol. Ok. Essa live vai ficar gravada para que você possa assistir ao vivo ou gravada, tá bom? Sim? Ótimo, que bom. Para quem é da comunidade Raízes, quero avisar que amanhã teremos novidade. Sim, tem uma novidade muito especial para contar para vocês. E eu tô muito feliz porque é um projeto já de algum tempo e que agora ele vai sair, vai nascer, né? Aproveita, convida aí mais uma, duas pessoas para estarem com a gente nessa live, que eu tenho certeza que vai trazer uma reflexão, porque a ideia dessa live aqui é ser uma live mais curtinha na hora do almoço, mais objetiva, para trazer uma reflexão para você, para sua vida, para sua carreira, para seus relacionamentos, porque uma coisa que eu acredito é que quem conhece sobre si mesmo, sobre as suas emoções, sobre os seus comportamentos, pode transformar a sua realidade. A transformação da nossa realidade está nesse lugar da gente se olhar. Como é que eu vou transformar aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não aceito, né? Então, é nesse lugar. Pronto, eu sempre dou aí uns 2, 3 minutinhos pra gente começar e acho que já está na hora. Essa música é linda, vamos lá. Acho que já. Para todos que estão chegando aqui, André Magalhães, Camila, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Deixa eu só colocar aqui e a gente já começa. Então, o que eu queria conversar com você no dia de hoje? Eu dei uma pausa aí, né, que eu tava na Imersão Raiz semana passada, mas agora eu voltei e toda quinta-feira eu estou aqui. Então eu tô vendo que tem gente nova aqui chegando, então... Oi, Mari, tudo bem? Seja bem-vinda. Karina, minha amiga, seja bem-vinda também aqui. Então, eu sempre tô aqui todas as quintas-feiras nesse horário, e a live tem essa proposta, né, da Quinta do Impulso. Por que o impulso? Porque eu quero trazer uma reflexão para você. Eu acredito muito, até porque foi assim que funcionou o meu processo, que a partir desta consciência, dessa nova consciência que você começa a ter quando você olha para dentro de si, olha para os seus comportamentos, a gente começa a poder fazer escolhas diferentes, saindo do piloto automático, saindo talvez de repetições de padrões, saindo talvez de crenças que você ficou amarrado uma vida inteira e começar a se conectar com as suas verdadeiras escolhas. Eu sempre fui dona de mim, das minhas verdades e construí um tempo da minha vida acreditando que esse era o jeito de funcionar. E quando eu me percebi que, na verdade, eu só estava me defendendo de algumas questões por causa das minhas dores, eu estava repetindo alguns padrões inconscientes do meu pai e da minha mãe, estava vivendo baseado em crenças ou da família ou da sociedade, eu vi que eu não estava vivendo a minha vida, eu não estava vivendo para mim, eu não estava vivendo do jeito que eu acreditava. É que eu achava que aquele era o jeito, mas no fundo, não era. E eu comecei a me questionar. Comecei a ir atrás dos meus porquês. Comecei a querer entender quem sou eu realmente, né? A famosa crise de identidade que ela pode chegar em vários momentos da vida. Ela pode chegar aos 30, aos 40, aos 60, né? Aos 20 e poucos anos. E a gente começa a fazer esse questionamento, né? Quem sou eu? O que realmente... O que fala de mim, né? Se eu fosse me apresentar para alguém agora, que características seriam
Eu gostaria de apresentar, eu gostaria de saber que alguém soubesse a meu respeito. E os meus porquês fizeram realmente olhar para um mundo invisível que mora dentro de cada um de nós e que a gente desconhece. E até se conectar com uma beleza, uma beleza interna mesmo, uma beleza da alma, que muitas vezes você está desconectado, você está com uma capa, ou por uma capa de uma sociedade, né, ou a capa daquilo que te ensinaram que era o jeito de funcionar, mas talvez não seja a sua verdadeira essência. Então é importante que você olhe para esse lugar. E eu quero trazer para você aqui, já começar de cara, com duas reflexões. Uma delas é, muitas das vezes a transformação que você tanto quer na sua vida, sabe? Aquele lugar de dizer, eu queria tanto que a minha vida fosse assim, eu queria que isso mudasse, eu queria que fosse diferente, né? Eu não gostaria de estar vivendo essa situação, esse problema. E eu quero te dizer uma coisa, a transformação que tanto você espera está na mudança que você precisa fazer. A transformação que tanto você espera na sua vida está na mudança que você precisa fazer. E vou te dizer que muitas das vezes a gente fica só nesse lugar do desejo, da vontade de mudar, do querer que a vida fosse diferente, né? Dessa transformação. Mas o quanto eu realmente realizo essa mudança, o quanto eu estou disponível para que essa mudança aconteça. Porque uma outra coisa falando sobre mudança, né? Eu até olhei aqui na frase que eu anotei, que eu queria trazer, foi até de um post que eu fiz, que muitas das vezes a dor, né, da qual eu coloquei aqui, a dor que eu tanto evito, ele tá realmente impedindo a mudança que eu preciso, que é uma outra coisa dentro da transformação. É que eu não quero passar pelo desconforto, né? Eu não quero entrar em contato com aquela dor. Mas se você não entrar em contato com essa dor, né, se você ficar evitando essa dor pelo resto da sua vida, você está impedindo que a mudança aconteça. Você está colocando uma barreira. Você está bloqueando a sua vida. E percebe o como a vida vai te chamar para viver. O como as situações, as circunstâncias, os relacionamentos, o trabalho, a carreira vai te chamar para a vida, para viver. Só que você tem que agir, porque a vida é movimento. A vida é movimento. Até a água parada apodrece. Então a vida acontece no desequilíbrio. A vida acontece na mudança. A vida acontece no movimento, na ação. Então eu preciso sim ter consciência, eu preciso sim começar a parar para pensar, por que será que isso acontece na minha vida? Por que será que isso acontece só comigo? Por que será que as coisas não mudam? Quem é que precisa mudar? É o mundo ou é você? Quem é que precisa mudar? Quem é que está insatisfeito? São as outras pessoas ou é você? Quem é que está incomodado? São os outros ou é você? Então, se é você que está incomodado, se é você que quer transformação, é você que tem que mudar. Então, quando a gente começa a olhar, inclusive, a própria etimologia da palavra transformação, quando a gente separa, percebe que é transformação. Então, tu tem que transformar algo numa ação. Então, pensa um pouco sobre isso, sobre essa transformação que você quer. Pensa aí numa coisa que você quer muito que transforme na sua vida. Pensa aí agora, o que é? É um relacionamento amoroso? É um relacionamento familiar que você gostaria que fosse diferente? Com filhos? Com pai, com mãe, com irmãos? É uma carreira? É um trabalho? É a sua vida financeira? É um relacionamento com uma amiga? O que é que você tanto quer que transforme na sua vida? É seu emocional? É o seu corpo? Então lembra que ele vai precisar de uma ação. Ele vai precisar de um movimento. Exatamente aqui na proposta da live, que você entenda que tem uma ordem para a transformação acontecer. E antes vem o quê? Vem a mudança. Para acontecer a transformação, você precisa o quê? Mudar. E mudar é trocar de lugar, que tem a ver com também o quê? Com ação. Que no final é transformação, mudança. Mudança leva a gente para ação. Então, mas Renata, por que as pessoas não agem então? Parece ser tão simples, né? Quando escuta. O que está por trás disso? O medo. O medo muitas vezes é o grande empecilho para que você transforme a sua vida. O medo muitas vezes é o grande empecilho para que você faça a mudança que precisa ser feita para a transformação acontecer. O medo de entrar em contato com dores, com desconforto, com situações que você foi colocando para debaixo do tapete, foi virando uma rocha para não entrar em contato com aquilo.
dificultam que você entre nesse processo de transformação e de mudança. Então é o medo que está muitas vezes por trás. O medo de olhar a verdade como ela é. Por isso que não transforma. Porque a gente bota um véu, a gente bota uma cortina de fumaça pra gente não enxergar as coisas como elas são. E vou te dizer mais. Sabe por que muitas vezes a gente não muda e a gente não acontece a grande transformação que a gente quer na nossa vida? Porque a gente não quer se olhar de verdade. Porque é mais fácil eu ficar colocando no outro. A minha vida não muda porque o outro é assim. A minha vida não muda porque o outro faz isso comigo. A minha vida não muda porque nesse lugar, nessa economia, nesse país, nessa empresa, na minha profissão, no meu relacionamento. E aí o que acontece? A responsabilidade está no outro, não está em você. Só que quando a gente quer uma transformação verdadeira, eu preciso me olhar de verdade. E assumir a responsabilidade sobre isso. Porque ninguém vai fazer a transformação na sua vida que você precisa. Ninguém vai fazer a mudança na sua vida que você precisa. Ninguém vai vir te salvar. Porque é um jogo do adulto. É um jogo da vida adulta. É você por você. É você com você. Ninguém mais. E aí eu te pergunto. O quanto realmente você está disposto? Olha para isso de verdade. Porque às vezes a gente está super disposto aqui, ó, falando pro outro. Eu quero muito que isso aconteça. Quais são os passos que você está fazendo? Ah, Renata, é difícil. Beleza. Concordo com você. É desafiador. Exige muita energia. Transformação, que requer pra gente uma mudança que a gente precisa fazer, é um ato de coragem. Coragem. Coragem para tirar a cortina de fumaça. Coragem para olhar a verdade como ela é. Coragem de olhar as pessoas como elas são, sem ideologia. Olhar os seus relacionamentos. Olhar o que você faz com os seus relacionamentos. Olhar para si de verdade. É o ato de coragem de olhar para aquela dor que você foi escondendo há um tempão. Para aquela situação com aquela pessoa que você foi botando para debaixo do tapete. E talvez até com você mesmo. Só que se isso tem que transformar na sua vida, saiba, a vida vai trazer situações e circunstâncias para que você mude. Você pode até dizer, não quero mudar, não quero olhar, e tudo bem, a vida vai seguindo. Mas percebe, tem coisa que vai minguando. Dinheiro vai minguando, energia vai minguando, saúde vai minguando. E sabe para onde a gente vai? Para um lugar chamado bem quentinho, chamado de acomodação. Zona de conforto. A zona de conforto é uma delícia. Ela é quentinha. Ela é agradável, você já sabe o que acontece, você já consegue prever, não te dá muito trabalho, você nem gasta muita energia, você já sabe o que vai acontecer, é ótimo estar ali. Só que aquilo não vai acontecer transformação nenhuma, aquilo não vai acontecer mudança nenhuma, aquilo não vai te fazer passar pelo o processo que você tem que passar. E aí o que acontece? A sua vida vai travando, vai bloqueando, você vai ficando infeliz. Então sim, é um ato de coragem. Só que coragem não é ausência de medo. Quem é meu aluno aqui já sabe qual é a continuação dessa frase. Coragem não é ausência de medo. Coragem é andar mesmo com medo. Coragem é ação. É ação. Mesmo sentindo medo, eu faço. Eu vou. E coragem, ela é individual. As pessoas podem te impulsionar, as pessoas podem torcer por você, as pessoas podem te estimular. Mas é você que tem que dar o passo. Alguém pode até te dar um empurrãozinho, mas é você que tem que caminhar. E se você não fizer isso, vai ficar aí. Então não reclama. Então se a zona de conforto tá ok, você quer ficar lá, ok, somos adultos. Então para de reclamar. E para de ficar cobrando os outros. Também. Porque isso vai estressar as relações. Então aceita a vida como você está escolhendo ficar. Percebe? Agora, se você tá de saco cheio, se você não quer mais, se você entende que você pode mais, que você tá achando que você tá preso dentro da sua própria história de vida, olhe pra si. Olhe pra você. Tenha esse ato de coragem, eu vou te dizer uma coisa, um ato de amor consigo mesmo. Esse ato de coragem, esse ato de mudança, esse ato de transformar algo numa ação, é um ato de amor com você mesmo. É quando você diz sim pra si e não pro outro. Sim para aquilo que está queimando no seu coração. E você, em vez de ficar dando um cala a boca, você disse, não, agora eu vou olhar para isso. Renata, mas vai doer? Vai. Não existe transformação sem um processo de dor, de desconforto. Não existe.
Até a gente para pra pensar. Ontem o Eduardo tava aqui comigo, eu tenho um filho de 6, 7 anos, né? Já tem 7. E ontem ele tava falando, mãe, eu tô com dor na minha perna, será que é a dor do crescimento? Eu falei, filho, pode ser a dor do crescimento, você pratica esporte também, você brincou de manhã, brincou, né, fez o futebol. Então até as crianças, a gente é fisiológico. A dor. Então, transformar, crescer, dói, é desconfortável. Mas para pra pensar. Pensa aí num momento difícil que você já teve na sua vida. Que foi difícil passar por aquilo. Que te desafiou muito, mas que te transformou. Foi gostosinho? Não foi. Exigiu de você? Exigiu. Exigiu de você fisicamente, exigiu de você emocionalmente. Exigiu de você. Mas olha o que aconteceu, o que mudou na sua vida depois de ter passado por esse processo. Ah, Renata, ficou pior, então porque tem mais camadas. Se ficou pior, porque tem mais camadas para você olhar. Tem mais camadas para você aprofundar. Mas se você evoluiu, se você melhorou, para pra pensar. Quem era você antes e quem era você depois? E qual é o próximo nível? Porque a vida vai estar no movimento sempre, a vida vai te chamar para isso. Então, olha, se é o medo do quê que tá fazendo você não ir? Às vezes o medo de mudar de uma profissão, o medo de separar, o medo de mudar de cidade, o medo de dizer não para alguém, o medo de encerrar um ciclo, o medo de encerrar uma amizade, o medo de se posicionar. O que tá por trás disso? O que é? Será que é você mesmo? Ou será que é uma vozinha que fica aqui no seu ouvido? Lá do seu inconsciente, de crenças que você foi aprendendo, que você acreditou que isso podia ser verdade, de histórias que você ouviu. Quem foram as pessoas de referência ao seu redor, lá na sua infância, que transformaram a sua vida, que tiveram uma mudança? Será que foi boa, foi ruim? Que histórias foram contadas pra você? O que você entendeu? Porque não tem jeito. A gente hoje age muitas das vezes baseado em tudo aquilo que a gente aprendeu no nosso contexto lá atrás, desde a infância. Que a gente vai trazendo como bagagem, às vezes como uma verdade. Com uma verdade única e absoluta, e às vezes nem é. Então, vamos começar a olhar para isso? Autoconhecimento, autoconsciência não é autoajuda. É olhar a vida de verdade, é amadurecer, é evoluir. Nós não viemos aqui só a passeio enquanto seres humanos, enquanto alma. A gente veio aqui para avançar, para crescer, para evoluir, para progredir, para se divertir também, mas principalmente para aprender. Agora, se você não quer, tudo bem, é uma decisão, mas para de reclamar então. Para de reclamar da vida. Se você vai esperar alguma coisa acontecer, ok, você está jogando a responsabilidade das mudanças na sua vida na mão do outro, então o outro faz o que quiser. Então não espere por ninguém, faça por você. É um ato de coragem, é um ato de amor. E só assim, você vai cada vez mais se apropriando de quem você é. Perceba que as transformações que você escolheu ter na sua vida. Perceba que todas as vezes que você decidiu mudar, que você decidiu agir, perceba como você se apropria de si mesmo. Perceba como você vai entendendo sua forma de funcionar, mesmo que seja doído, mesmo que seja sofrido. Mas é necessário. E quando a vida te empurra para uma situação, te traz uma situação que você acaba tendo que transformar porque você não tem muitas vezes a alternativa, percebe como ela é mais doída, ela é mais sofrida, ela é mais difícil do que quando eu decido, quando eu escolho. Então começa a pensar, que escolhas você tem feito para você, por você, nas mudanças que você precisa fazer? Não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar. Se você está insatisfeito, se você já usou todos os seus recursos, se você parou para pensar, olhe para dentro de si, diria duas coisas para você. Olhe para dentro de si e tenha esse ato de coragem e de amor com você mesmo. E faça o que precisa ser feito. Tome essa decisão. Ninguém vai tomar decisão por você. Ninguém. A sua não. A sua não. E se você está permitindo que outras pessoas decidam na sua vida por você, eu tenho uma coisa pra te dizer. Você não tá vivendo a vida de adulto. Você tá vivendo a sua vida de criança ferida. Lá da infância. Inconsciente. Achando que alguém vai salvar você. Porque todos nós temos isso. Todos nós temos a nossa criança e o nosso adulto, né? Nossa criança interior e o nosso adulto. E quando a gente não olha pra si, a gente inconscientemente fica preso na nossa história de vida. Fica preso nesses comportamentos infantis. Imaturos.
Porque crescer é assumir responsabilidade. Crescer é assumir responsabilidade sobre si mesmo. Sobre as escolhas que você faz. Sobre as consequências das escolhas que você faz. E isso sabe o que faz com a gente? Nos faz humanos. Humanos. Que ficam vulneráveis, que correm risco, que pagam pra ver o que vai acontecer. Mas que assumem, né, o protagonismo da sua vida. Porque decidem olhar pra si. Então, não tenha receio, não evite a dor que você precisa passar. Não evite. Se tá doendo, se tá desconfortável, olha pra isso. Porque muitas das vezes, quanto mais você evita, você vai distanciando a mudança que você precisa fazer. Lembra que a transformação que você tanto quer está na mudança que você precisa fazer. Eu tenho como lema uma coisa que eu acredito piamente. Quanto mais eu conheço sobre mim, sobre os meus comportamentos, sobre as minhas emoções, mais eu posso transformar a minha realidade. Se você está satisfeito com a sua realidade, ok, segue em frente. Toca a vida. Mas quando aparecer uma situação que você não esteja satisfeito com a sua realidade, ou se você está vivendo esse momento agora, entenda, é para dentro que você tem que ir. Não é para fora. As respostas não estão no mundo. Não estão no chefe, não estão no amigo, não estão no trabalho, não estão nos relacionamentos. A resposta não está no outro. A resposta vai estar em você. E vai estar em você e vai estar na sua história de vida. Desde quando você foi concebido. E vou te dizer mais. É um pouquinho mais antigo até. Porque você está aí carregando coisas não só suas, mas também de toda a sua ancestralidade. Dos seus pais, dos seus avós. Porque existem crenças que elas são muito profundas na família. Verdades únicas. Ou histórias, ou padrões, muitas vezes, inconscientes, que estão sendo repetidos. E você pode quebrar um ciclo. E eu vou te dizer uma coisa. Quando você quebra certos ciclos, perceba que as coisas começam a fluir de uma outra forma. Porque uma coisa que a gente também, que nos atrapalha o processo de mudança e transformação, é quebrar ciclos, é quebrar padrões. Porque quando você quebra aquele padrão, é como se você não pertencesse mais àquele ciclo. Eu tô fazendo diferente, dá medo de fazer diferente de todo mundo. Porque você tem medo, sabe do quê? Da rejeição, tem medo do abandono, tem medo de não ser aceito a partir desse comportamento. Então, será que a minha família vai gostar? Será que os meus pais ainda vão me admirar? Será que alguém vai falar assim? Claro que você às vezes não tem isso de forma consciente e clara. Mas para pra pensar, vai atrás do porquê. Vai atrás da causa raiz. Será mesmo que não é porque eu tô pensando o que os outros vão pensar de mim? A pessoa que mais fala assim, eu não me preocupo com o que os outros vão pensar de mim, é a pessoa que mais se preocupa com o que os outros vão pensar. Porque senão ela nem falaria, ela só viveria, ela só iria. Então, quanto mais eu tô nesse lugar de pensar, o quanto que o outro realmente para pra pensar sobre isso. Faz uma reflexão. Será mesmo que você não se incomoda? Ou você tá fugindo disso, de olhar pra isso? A gente foge. Sabe por que a gente foge? Eu vou te contar por que a gente foge. É um mecanismo de defesa do nosso cérebro. A gente sempre vai fugir da dor em busca do prazer. Todos nós temos esse mecanismo. É assim desde o tempo do homem das cavernas, né? Claro que a civilização vai crescendo, vai evoluindo, né? E a gente vai começando a tomar consciência de coisas que a gente não tinha. Para pra pensar, os seus pais têm o mesmo nível de consciência que você? Provavelmente não. Seus pais só deram o que tinham. Você já tem uma consciência diferente. Os seus filhos vão ter outra consciência diferente da sua, né? Então, porque a gente está evoluindo como sociedade. Mas o cérebro tem isso como mecanismo. Ele funciona dessa forma. Para pra pensar. Como nossa tendência natural é fugir da dor e buscar o prazer. Eu não quero sentir dor. Porque a dor exige muito de mim fisicamente, exige muito de mim energeticamente, exige muito de mim emocionalmente. Ela exige, a dor exige da gente. Então o que eu faço? Eu não quero sentir a dor, eu não quero olhar pra isso. Então eu vou fazer o quê? Coisas legais. Eu quero fazer coisas divertidas, eu quero estar em lugares que são bacanas. Por isso que a gente procrastina muitas vezes. Por isso que a gente às vezes foge de responsabilidades. E às vezes são responsabilidades que são muito claras, que são visíveis, mas algumas são invisíveis. São sutis. E você diz, não, eu não me incomodo com isso, eu só não tô me nada. Você não quer entrar em combate, você não quer entrar em conflito. Você não quer viver a partir das suas decisões. É difícil olhar pra isso. Mas é tão necessário. É tão necessário. Porque isso vai trazer pra você uma mudança. Que muitas vezes é isso que você tá precisando na sua vida pra avançar, pra alavancar. Pra alavancar na carreira, pra alavancar no relacionamento.
para alavancar financeiramente. Então, isso nunca termina, que é uma coisa que eu queria também te colocar. Tem uma notícia para te dar. A gente vai estar sempre buscando isso, só que em doses diferentes. Quanto mais eu caminho nesse processo do autoconhecimento, mais eu tomo consciência. Quanto mais eu tomo consciência sobre mim, sobre os meus comportamentos, eu posso fazer novas escolhas. Então eu saco mais rápido. Eu não demoro mais tanto tempo para perceber. Eu desgasto menos as minhas relações. Entendeu? Eu me respeito mais. Eu adoeço menos fisicamente, emocionalmente. Quando eu não tenho essa consciência, eu demoro mais para processar, tudo é mais sofrido. Eu fico muitas vezes de vítima na minha própria história de vida. Eu acabo tendo ganhos secundários quando eu fico de vítima, porque aí as pessoas olham para mim, me percebem, me notam. Eu também fico nessa zona de conforto, entendeu? A vida acontece no desconforto. A gente busca o eterno equilíbrio, mas a vida acontece no desequilíbrio. Então, quando desequilibrou alguma coisa, para de reclamar. Só para pensar o que é que a vida está querendo me mostrar que eu não estou enxergando. E você pode entender vida da forma que você quiser, dentro da sua fé. Como Deus, como universo, como destino. Daquilo que você acreditar. Mas é a vida te mostrando que tem outros lugares para você ir, tem outras formas de você enxergar, que está na hora de dar o próximo passo, que está na hora de fazer a mudança necessária. Ninguém precisa ser inconsequente, irresponsável e sair fazendo loucamente. Claro que não. Porque isso também você volta a estar na sua criança. Você está sendo impulsivo, você está sendo uma criança, né? Que a criança tem esse comportamento. Tudo isso inconsciente. Por isso que quando a gente tem essa consciência, quais são os grandes ganhos que a gente tem na vida quando a gente tem essa consciência? Eu posso fazer novas escolhas. Eu vejo aquilo que eu não estava vendo. E a partir desse lugar de ver, eu posso aceitar isso na minha vida e não distanciar, e não empurrar, e não negar. Eu aceito isso na minha vida. E quando eu aceito as coisas como elas são na minha vida, eu posso escolher fazer diferente. Eu aceito, é verdade. Tem horas que eu sou assim mesmo, tem horas que eu faço isso. É verdade, a Renata tá falando, tem uma decisão que eu tô prorrogando há muito tempo de tomar. Eu tô deixando pra lá. Eu não olho pra isso. Eu finjo que não tá acontecendo comigo. Então e aí, o que vai acontecer na vida? Você vai poder fazer escolha diferente? Não. Então eu preciso aceitar que isso tá na minha vida. Não é verdade. Eu tô procrastinando, eu tô deixando pra lá. Eu tô sendo irresponsável. Eu me lembro que eu tinha uma situação, vou falar financeiramente, tá? Eu tinha uma situação financeiramente que eu não tava olhando pra aquilo. E eu dizia, não, deixa pra lá. Não, depois eu vejo. Não, isso não é meu, isso é do fulano, isso é não sei o quê, né? Só que quando eu tava fazendo isso, o problema era meu sim. Porque aquilo fazia parte da minha vida também. Então eu precisava olhar. Eu precisava olhar aquilo de verdade. E quando eu olhei aquilo de verdade, eu precisava aceitar que eu fui irresponsável. Que o fato de eu dizer, eu não vou olhar pra isso agora, eu vou deixar pra depois, isso aí é o outro que faz, isso aí é de uma outra situação, eu acabo não aceitando. Eu fico negando aquilo na minha vida. E aí sabe o que acontecia com o dinheiro? Ele entrava e ele saía. Na mesma proporção. E eu não entendia por que isso acontecia. Então eu precisei olhar pra minha parte. A minha parcela de responsabilidade. De olhar e entender. Isso também é a minha responsabilidade. E quando eu aceito, agora eu vou escolher fazer diferente. Eu vou mudar. Eu não quero que isso aconteça. E quais são as ações que eu vou fazer? Essa. Esse comportamento. Percebe? Então, transformação. É transformar algo numa ação. E aí a mudança acontece. A mudança é exatamente esse movimento. É essa ação. E aí quando você entra nesse movimento, depois que ele passa, puf, transformou. Você transformou a sua forma de olhar o mundo, as pessoas, os seus comportamentos, as suas decisões, as suas escolhas. E vou te dizer mais. Pessoas ao seu redor vão estranhar. Porque você passou uma vida inteira se comportando de um jeito. Mas você sabe qual é o ganho que você teve. Você sabe como é isso dentro de você. O quanto que aquilo te deixava inquieto, angustiado, indeciso, confuso. Quantas pessoas eu chego e atendo que é uma confusão mental. Porque eu não quero enxergar, eu não quero aceitar que aquilo faz parte da minha vida. Então aceita que dói menos. Enquanto você resiste, vai doer mais. Enquanto você persiste, aquilo parece que cresce dentro de você. E quando você aceita, parece que vai fluindo. Porque você começa a aceitar que aquilo faz parte. É uma das 3 leis universais.
É a lei do pertencimento. Aquilo pertence a você e a sua história. Agora, se você não quer mais, aí você vai ter que agir. Mas não adianta só dizer. Não adianta a gente dizer, tá repreendido, eu não aceito isso na minha vida. Cuidado, às vezes você precisa aceitar para poder mudar. E aí repreender. E aí eu não quero mais. Percebe? Faz sentido isso, gente? Eu fui embora e fui falando aqui, né? Deixa eu ver. Várias pessoas entraram aqui. Eu nem sempre consigo acompanhar todo mundo, tá bom? Obrigada por estarem aqui. Carol colocou aqui, verdade. O autoconhecimento é libertador, né, Carol? Libertador, é verdade. Só quando a gente vive para isso, para esse lugar, que a gente vai tomando essa consciência, a gente vai vendo como a gente tem liberdade, né? Para agir do jeito que nós mesmos somos e queremos ser. E queremos vir para a vida dessa forma, né? Karina Bem Vestida colocou aqui, tá na hora dos próximos passos. É isso, meu amor. Se tá sentindo, faça. Faça. A vida tá chamando para viver sempre. Sempre. A gente sempre vai ter dicas, tá? Sempre vão vir pistas por aí, então esteja atento sobre tudo aquilo que está emergindo, sobre tudo aquilo, e principalmente se vem se repetindo, opa, aparece uma situação do nada, opa, alguém que falou alguma coisa, um negócio que você leu, uma situação que aconteceu, ué, tá pipocando um monte de coisa? Olha pra isso. Eu na empresa vivi algumas situações esse ano que foi assim, isso até pra carreira, tá? Opa, tá vindo isso, tá vindo isso, tá vindo isso, parece que essas histórias se conversam, deixa eu olhar pra isso. O que isso tá querendo mostrar pra mim? Então chega da gente ficar dizendo pra lá, depois. Então olha pra isso. Faz sentido? Me sentindo atrasada em relação a isso. Karina, bem vestida. Não se sinta atrasada. Tudo é no tempo que tem que ser. Não se sinta atrasada, porque quando a gente faz esse lugar, a gente vai pra onde? A gente vai pra um lugar de culpa. A gente vai pra um lugar de punição. A gente vai pra um lugar de autocobrança. Nossa, eu tô me sentindo atrasada, eu já devia ter feito isso. Percebe que o discurso, ele é um discurso de cobrança? E aí esse discurso de cobrança te coloca num lugar de culpa. E sabe o que faz isso? Te faz ficar ainda mais tempo na zona de conforto. Às vezes a gente acha que a culpa nos impulsiona, né? A culpa nos aprisiona. A culpa nos aprisiona. Agora, a autorresponsabilidade nos impulsiona. Então vamos tirar essa culpa e vamos buscar a autorresponsabilidade. Agora é a hora. Se eu sentir, tá na hora, tô no momento, então eu vou pro próximo passo. Vou fazer, nem que seja um pequeno passo. Porque também tem uma outra coisa. Às vezes a gente bota uma expectativa de que tem que ser, eu tenho que mudar a minha vida radicalmente. Pra quê? Tem certeza? Não precisa ser tudo ou nada. Às vezes é um pequeno passo. E daqui uma semana mais outro. Daqui 30 dias mais outro. E quando você viu até o final do ano, aconteceu. Cuidado com essa pressa. Um dia desse eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, que assim, o universo não gosta de ansiedade. O universo não ouve, não escuta essa aceleração. Tem o tempo das coisas. Tem o tempo das coisas. Isso é uma verdade. Às vezes a gente quer tanto que certas coisas aconteçam, mas não está preparado para aquilo. Ainda não está na hora. Então quando a gente desperta, é a hora. Agora, o quanto que eu estou deixando isso passar é sinal de que eu preciso agir. Mas porque talvez ainda não tivesse tomado a devida consciência. Tá bom? Bom, gente, era isso. Que bom, faz sentido, faz muito sentido, faz sentido. Acredito nisso plenamente. Que bom. Que bom, sejam todos muito bem-vindos aqui, quem foi chegando, quem tá aqui. Essa era a reflexão, já falei pra vocês que toda quinta eu estou aqui pra fazer uma reflexão, pra te ajudar, te impulsionar. Por isso que a quinta do impulso, te impulsionar pra vida, pras carreiras, pra carreira, pros relacionamentos, pra tudo aquilo que faz sentido pra você. Vou fechar a live hoje com a frase que eu comecei. A transformação que tanto você quer está na mudança que você precisa fazer. Então olha o que está por trás disso tudo, que está te impedindo de fazer a mudança. Porque tudo isso vai acontecer nos movimentos que você se permitir fazer. E se permitir aprender com cada etapa desses movimentos. Certo? Quero dizer pra você que você vai ver uma pequena mudança nesse Instagram aqui. Eu acho importante colocar isso. Eu vou estar trazendo conteúdo também de autoconhecimento voltado pro trabalho.
né? Porque muitas das vezes eu vejo que o mundo corporativo ele tá adoecido nas relações. E como tudo aqui, a minha bandeira é sobre relacionamentos, eu acredito que tudo é sobre relacionamentos, tudo é sobre pessoas e como você lida com pessoas. Eu entendo também que eu preciso começar a trazer, plantar essa sementinha no mundo corporativo, no trabalho. Porque lá a gente começa a ter as primeiras consciências, e foi assim, sabe? No meu processo, foi quando eu comecei a ter a primeira consciência, assim, de alguns movimentos que falavam sobre o meu comportamento. E aí isso fez com que eu realmente começasse a querer olhar para a raiz disso tudo. Olhar para a origem com profundidade. Porque muitas das vezes, quando a gente não tem essa consciência, a gente acha que, ai não, tô com meu pai, com a minha mãe, tá resolvido. Ai não, não tenho questão em relação ao meu passado, não. Vivi uma infância ótima, foi tudo bem. Eu brincava, era feliz. Mas não é sobre isso. É sobre o que você carrega inconsciente, dos padrões que você aprendeu. Percebe? Então eu vou estar fazendo também um movimento, você vai ver aqui novas formas de se comunicar, mas sempre trazendo autoconhecimento, sempre trazendo autoconsciência, porque é nisso que eu acredito verdadeiramente. E para você que é meu aluno Raízes, que já fez a nossa imersão, que aconteceu agora, inclusive, em agosto, eu quero dizer para você que amanhã tem novidade. Amanhã eu vou trazer aqui para você uma coisa que eu tô muito feliz, um projeto que vai sair e eu vou contar aqui para a comunidade em primeiro lugar, depois eu venho aqui para contar para todos vocês, mas eu tô muito contente com esse novo movimento, com esse novo projeto que vai acontecer, né? Porque a vida é transformação, porque a vida tá no movimento, e eu também me coloco. Eu não tô aqui só pelo que eu entendi, só pelo que eu aprendi, pelo que eu estudei. Eu tô aqui no Instagram, eu tô aqui contribuindo na vida das pessoas, principalmente por causa de tudo aquilo que eu pratiquei, aquilo que eu vivenciei, que eu transformei na minha vida e que eu entendi que poderia contribuir com outras pessoas a partir dessa vivência, não só do estudo, mas tudo aquilo que eu apliquei. Eu só levo as pessoas aonde eu fui. Eu só levo cada um que me permite, que me dá essa confiança a lugares que eu também já fui. Porque eu sei exatamente o que é. E a partir desse lugar de eu saber, eu consegui encontrar um caminho. E talvez o meu caminho possa ajudar com você no seu caminho, na sua jornada também. Tá bom? Um beijo no seu coração. Ah, Pri! Já? Você acredita que eu já tô aqui há 36 minutos? Então... Já tô aqui há 36 minutos, já acabou, sim. Hoje, na verdade, também, eu já tô aqui e a minha ideia é... Essa live vai me trazer muito retorno pra... Que bom, fico feliz. Essa live é esse bate-papo que eu quero ter na hora do almoço e trazer essa reflexão, sabe? Pra sua vida, pra sua carreira, pros seus relacionamentos. Então, pensa nisso. E lembra que ninguém vai escolher por você a sua vida, só você mesmo. E conta comigo nessa caminhada que a gente tá junto, nesse processo. O autoconhecimento é um caminho sem volta. Depois que a gente bebe da fonte, que é a fonte que mora aqui dentro, que é a fonte que nós mesmos temos, que muitas vezes a gente vai esquecendo por aí, essa é a maior fonte de nutrição que a gente tem, a gente sempre quer voltar para esse lugar. E eu te convido a voltar. E aqui é um lugar que eu posso contribuir com você, tá bom? Meus amores, ó... Um beijo, um cheiro no coração de vocês. Ah, socorro, obrigada, meu amor, maravilhosa. Gratidão, viu? Gratidão. E amanhã tem novidade e eu venho contar por aqui, tá bom? Beijo no seu coração. Deixa eu terminar com a nossa musiquinha aqui. Do que eu sou maior, do que eu era antes. Estou melhor do que fui, né? E que a vida seja essa eterna evolução, tá bom? Beijo no seu coração, fique com Deus e quinta-feira tem mais. Mas amanhã tem novidade por aqui, tá bom? Beijo, beijo. Obrigada, gente. Gratidão. Ai, que bom, Socorro. Fico feliz que tá impulsionando você. Segue em frente, meu amor. Vai pra vida. Segue em frente, vai pro próximo passo, tá bom? Beijo. Eu sou filho do mistério do Senhor.